A figura representa de forma esquemática um dispositivo capaz de regular a intensidade do brilho de uma lâmpada. Essa aqui é um pouquinho mais difícil que a anterior, mas ainda assim não é um bicho de 7 cabeças. Esse dispositivo é constituído de 2 resistores em forma de fio, R1 e R2. Então, ó, aquela lâmpada está aqui, e você vai controlando quanto que o R2 vai participar do circuito, né? Quanto do R2 vai ser percorrido pela corrente do circuito. Porque de acordo com o R2, você controla quanto a corrente sai do gerador e quanto de corrente passa pela lâmpada. Então você controla o brilho da lâmpada. Hoje em dia eu não vejo mais tanto em apartamento. Quando eu era criança, no meu quarto tinha o reostato, né? Um reostato, que em vez de ser um botão de clicar e desligar, ele era uma bolinha que você controlava se a luz ficava média ou forte e você deixava meia luz. Então, hoje em dia você controla isso por um chip, né? Então, enfim. Mas tinha muito esses reostatos que você consegue controlar quanto de corrente vai passar pela lâmpada e isso consegue controlar o brilho da lâmpada. Então, esse dispositivo é constituído por 2 resistores em forma de fio, R1 e R2, ambos feitos de um mesmo material. Isso aqui vai ser importante, porque aqui eu vou precisar da segunda lei de Ohm, eu vou falar. E com a mesma área de secção transversal, isso vai ser importante também. Então, eu tenho 2 fios, R1 e R2, ambos têm o mesmo material, são feitos do mesmo material e têm a mesma área de secção transversal, têm a mesma grossura, digamos assim. O resistor R1 tem comprimento L, esse menorzinho, ó, e o resistor R2 tem formato semicircular de comprimento 4L. O mais importante aqui é o seu comprimento 4L. O semicircular é mais para ajudar o ponteiro a passar e escolher em que ponto ele para. Nesse dispositivo, o que controla o brilho da lâmpada é o ponteiro P, que pode fazer contato com o resistor R2 em qualquer ponto, localizado entre seus extremos 1 e 2. Então vamos entender o que acontece aqui? Quando eu ligo essa chave P aqui, esse ponteiro no 1, observe que a corrente, olha como ela faz. Ela sai aqui, ó. De novo, polo positivo, negativo, corrente convencional. Passa pela lâmpada, essa corrente sai do gerador. E aí ela vai chegar aqui, ó, como a chave, o ponteiro está aqui, ela vai vir aqui e vai percorrer todo o R2, tá vendo? Vai percorrer o R2 inteirinho, ou seja, a resistência toda R2 vai participar do circuito, vai oferecer resistência para a corrente. Aí ela vem, faz a curva, passa no R1 também a mesma corrente e volta para o gerador e o ciclo repete, tá? Agora, se eu ligar aqui, por exemplo, o ponteiro no 2, se eu já ligar o ponteiro aqui no 2, o que vai acontecer com a corrente? Ela vai vir aqui, chegar aqui, ela não vai passar para o resistor, ela vai vir direto, fazer outra cor. Ela viria direto por aqui, ó. Ela não ia passar em nada do R2. Então, quando você liga no 1, o R2 inteiro faz parte do circuito. Quando você liga no 2, nada dos R2 faz parte do circuito, fica só o R1. Essa é a grande sacada. Então, vamos colocar de forma genérica aqui, num ponto P genérico, a corrente sempre percorre do ponteiro, girando aqui no sentido horário, né? Até aqui o fim e continua o circuito. Tá? É isso que a corrente faz. Ela vem pelo ponteiro, onde o ponteiro estiver apontado, ela vem aqui para a direita e percorre durante o horário. No horário, perdão. Quando o ponteiro, aí ele vai falar agora exatamente o que eu expliquei, mas eu achei melhor explicar antes. Quando o ponteiro faz contato com o ponto 1, que é esse aqui, a lâmpada é percorrida por uma corrente de I1 igual a 0. Aí não fala que vai percorrer todo, só fala que a lâmpada é 0,3 amperes. Quando está no 1, observe que a resistência ao circuito é grandona, porque é o R1 somado com todo o R2. Por que somado, professor? Porque eles estão em série. Você percebeu a corrente se dividir em algum momento? Aqui é porque eu fiz um caso ou outro caso, mas em cada caso a corrente que vem aqui passa pelo R2, é a mesma que passa pelo R1, então a corrente nunca vira I1 e 2, nunca se divide. Então, quando ela está ligada no 1, ela está com a maior, o circuito está com a maior resistência possível, que é o R1 mais todo o R2. Por isso a corrente é baixinha. Entenda, para uma mesa DDP, que é o gerador que está fornecendo, quando a resistência é alta, a corrente fala, eu estou com preguiça, não quero ficar essa resistência toda, ela vai pouco. Quando a resistência é baixa, ela vai muito. Observe agora, ó. Então deu 0,3 amperes quando está ligado no 1. Então essa que eu fiz aqui passando em vermelho, ó, seria 0,3 amperes. Quando ela veio para cá, ponteiro. Quando o ponteiro faz contato com o ponto 2, que é quando não pega nada, a resistência fica só o R1, então vai o máximo de corrente agora, porque essa é o mínimo de resistência. A lâmpada é percorrida por uma corrente de 2 de 0,5 amperes. Essa aqui, ó, quando está ligado no 2, é bem maior, porque a resistência é menor.
bem mal assim, parece que é pouco, 0,3 para 0,5, mas é o mínimo para o máximo. E apresenta seu brilho máximo. Então, quando você liga aqui, tem um brilho máximo, e quando você liga aqui, que tem a maior resistência, tem o brilho mínimo. Olha que interessante, a lâmpada. Porque passa pouca corrente e o brilho da lâmpada é diretamente proporcional à corrente que passa por ela. Desconsiderando a resistência dos fios de ligação e sabendo que o sistema está ligado a uma diferença potencial constante de 120 volts, está aqui no desenho, né? 120 volts, ligado à banca VUNESP. Ela escreve e desenha, né? Ela é redundante de forma boa. A resistência elétrica dessa lâmpada é. Então ele quer a resistência elétrica da lâmpada. Você sabe que ele colocou duas resistências, mas tem a da lâmpada. A lâmpada tem resistência interna, tá? E então quando você trabalha com lâmpada no vestibular, você, a não ser que ele diga o contrário, você assume que ela é uma resistência. Vou chamar a resistência dela de RL, resistência da lâmpada, tá? Fica bem claro. Pronto. E agora, como que eu descubro a resistência da lâmpada com esses dados que eu obtive? Bom, eu vou fazer o seguinte. U igual a RI, duas vezes. Só que eu vou fazer primeiro quando está ligado no 1. O ponteiro está ligado no 1. Fazer U igual a RI. E eu vou ter o U, que é 120. O R equivalente, vamos ver aqui, a gente viu na questão anterior a associação de resistores em paralelo. Aqui eu tenho a associação de resistores em série, né? Por quê? A corrente que passa em um é a mesma que passa no outro, ela não se divide, então estão em série. Quando eu tenho associação de resistores em série, é até mais fácil de calcular. Se eu tenho aqui o R1, o R2, o Rn, o R equivalente é a soma, R1 mais R2. Por isso que eu falei que quando estava o R2 inteiro, a resistência ficava maior, porque vai somar com o R1. Então, no princípio, eu tenho que fazer isso. Então, vou até usar esse espaço aqui. Eu vou fazer na situação 1, aqui já vai ser resolução, tá? O R equivalente, que não ficar muito apertado ali. O R equivalente na situação 1 é o R1 mais o R2 todo, né? O R1 mais o R2 mais o RL, porque tá tudo em série. A corrente passa pela URL, depois pelo R2 todo, depois pelo R1. Vou até colocar na ordem. Então, RL da corrente convencional, né? Mais R2 mais R1. Esse é o R equivalente na situação 1. Já na situação 2, vou colocar aqui R equivalente 2, eu não tenho o R2, porque ele está ligado aqui no 2. Então a corrente vem por aqui, vem pelo ponteiro e já vai direto, ela não passa pelo R2, então só tem o RL e o R1. Então esse é RL mais R1. Só que ainda tem mais uma coisa que eu quero fazer. Observe que tem muita variável. Para que ele me deu? Para que ele me deu que o material é o mesmo dos dois resistores R1 e R2, a secção transversal é a mesma, mas o comprimento de R1, de R2, que é esse compridão, é 4 vezes maior que o R1. Porque você vai ter que lembrar da segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm é aquela que diz R igual a ρ vezes L sobre A, onde ρ é uma característica do material que é feito o resistor. Portanto, o R1 e R2 tem o mesmo valor para ρ. O L é o comprimento e o A é a área de secção transversal, que também é igual para os dois. Então, eu posso comparar os dois. Se eu fizer aqui Aqui eu podia fazer uma análise, só perceber que como o ρ é igual para os dois e o A é igual para os dois, o R é diretamente proporcional ao L. Acho que é o melhor jeito. Como o comprimento do R2 é 4 vezes maior, o R2 é 4 vezes maior. Tá certo? Um jeito mais matemático para quem preferir, então eu já podia colocar aqui direto que o R2 é 4 vezes o R1, só de olhar para a equação. Quem quisesse alguma demonstração mais matemática, podia fazer assim, ó, R2 sobre R1. Aí faria o R2, que é o ρ, vezes o L do 2, que é, vou chamar de 4L, né? 4L, ρ, L, sobre A do 2, que é chamado de A porque é igual para os dois, dividido pelo ρ do R1, o L do R1 que é L, e o A do R1 que é A. Então vai ficar ρ vezes 4L sobre A, multiplicado pelo inverso da de baixo, que é A, ρ, L. Corta, 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 e você vai ter que R2
sobre R1, que é esse aqui, sobrou só 4, o que vai chegar na mesma conclusão. Passo R1 para lá, R2 igual a 4R1, como se esperava, como era de se esperar. Pronto, R2 é o dobro de R1? Massa, então peraí. Então vamos ajeitar isso aqui, ó. Então R equivalente na situação 1, se eu trocar o R2 por 4R1, vai ser RL, mais 4R1, mais R1. Então R equivalente na situação 1 vai ser R da lâmpada, mais 5 vezes R1. E aqui já deu, R equivalente na 2 é R da lâmpada mais uma vez o R1. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou usar esses dados aqui da corrente. Então, para a situação 1, como eu estava fazendo aqui, ó, para a situação 1, o U é 120, o R equivalente é o 1 aqui, que é RL mais 5R1, e que não vai caber direito. Eu vou passar para ficar muito apertado, vou passar para cá. Aqui é o R na situação 1, que eu já fiz aqui, RL mais 5R1. Lembra que eu quero RL, hein? Tudo isso vezes a corrente que deu 0,3. Se eu passar o 0,3 dividindo, ou melhor, posso dividir por 0,3 dos dois lados, aqui vai dar 1. Se eu dividir isso aqui por 3, daria 40. Quanto eu divido por 0,3, vai dar 400. Então, eu vou ter que o raio da lâmpada, mais 5 vezes o R1, é igual a 400. Está vendo que vai dar um sisteminha? Guarda. Agora faz o 2. O U igual a RI no 2. O U continua sendo 120 volts. A resistência equivalente do 2 está aí, ó, RL mais R1, vezes o I do 2, que é 0,5. Se eu dividir aqui os dois lados por 0,5, vai dar 1. Se eu dividir isso aqui por 5, daria 24. Então, por 0,5 vai dar 240. É o mesmo que multiplicar por 2, né? Dividir por 0,5. Também tem essa. RL mais R1 é igual a 240. Então, eu tenho duas equações e duas incógnitas. É um sisteminha. Eu não vou escrever aqui em forma de chaves. Ou vou? Acho que eu vou. Não vou aguentar aqui, ó, que tem espaço. Então, ficou assim, ó. RL mais R1 igual a 240. E RL mais 5R1 igual a 400. Bom, eu não quero saber o R1, eu só quero saber o RL. Qual que é a minha dica? Isola o que você não quer saber na primeira equação. Vou isolar o R1, que é o que eu não quero saber. Vai dar 240 menos RL, que é o que eu quero saber, é a resistência da lâmpada. E vou trocar eu usei a de cima, né? Vou trocar na de baixo. Tô vendo onde que eu vou fazer? Vou fazer aqui, ó. Vai ficar RL, que é a que eu quero, mais 5R1. Aí R1 eu troco por 240 menos RL. Igual a 400. Aí vai dar RL mais 5 vezes 240. Dá tudo isso mesmo? Que número grande, hein? É 1.200, isso mesmo. 10 vezes daria 2.400, então é 1.200. Menos, estou fazendo distributiva, né? Menos 5RL igual a 400. Então vai ficar RL menos 5RL dá menos 4RL. Joga para o outro lado, fica mais 4RL. 1.200 menos 400 vai dar 800. Ufa, passo 4 dividindo. O RL vai dar 800 por 4 vai dar 200 ohms. Certinho? Ufa. Então essa era mais dificilzinho, eu acho, porque você tinha que lembrar a segunda lei de Ohm para fazer a comparação. Lembrar de associação em série de resistores para ver quanto era o antes e o depois, né? No 1 e no 2, quando o ponteiro liga. Entender como funciona o reostato, né? Que onde você liga,
onde a corrente vai e pega aquele restante pega aquele pedaço da resistência, fazendo com que você controle a resistência total do circuito e assim controle a corrente que passa pela lâmpada e assim controle o brilho da lâmpada. Então é isso, gabarito, A de amor.